Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento numa média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Então procura saber o seguinte, como é que é a minha ascendência pro lado de mãe, de pai? Tem muita gente fracassada, tem gente que se deu bem, tem casos de suicídio, tem casos de depressão, porque você pode estar fazendo um mapa dos riscos que você tem emocionais. Não é questão de maldição hereditária, mas ao mesmo tempo, assim, às vezes você é oriundo de uma família tóxica, uma família que tem problemas. Então vamos pegar ali o próprio pai de José. Jacó já é um nome complicado, porque quando ele nasceu ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Já brigavam no ventre. Já brigavam no ventre. E na cultura bíblica, o nome não era escolhido meramente porque achou bonitinho. Ah, vai chamar Tiago, vai chamar Kaique. Não. O nome era escolhido pelo significado, relacionado ao ambiente que a criança nasceu ou algum desejo pela do futuro. Quando o primeiro bebê nasceu, ele nasceu todo peludinho, aí falaram, vai se chamar Shaul, né, que é aquele peludo de Seir, todo peludo, porque ele era bem peludinho. E o outro irmão, que era o Jacó, nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar do da frente. Ah, olha, a palavra para calcanhar em hebraico é Yaakov. Yaakov. Aí falou, vamos chamá-lo de calcanhar, Yaakov. Yaakov, em hebraico, é aquele que vai atrás do calcanhar do outro. Sabe, o cabra está seguindo, ele está olhando o calcanhar do outro para seguir. Com o passar do tempo, essa palavra Yaakov acabou sofrendo uma semântica e passou a significar aquele que engana o outro. Então, na expressão bíblica, pegar o calcanhar do outro é enganá-lo. Por isso que no Gênesis fala que a serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher, sabe? Dan vai ser como um escorpião picando o calcanhar de vocês no caminho, e assim por diante. Só um parênteses. Curiosamente, vocês sabem que o pai de José é charado Tiago. É verdade. Porque o nome Tiago, na verdade, é o nome Jacó, é o mesmo nome Jacó que vai sendo traduzido e muda, e vai mudando e virou Tiago, né? É Jacó. Virou E Jacobos em grego e James nas línguas semânticas, James, ou Jacob virou James. Aí James virou James em inglês, virou Tiago em português. Então você vê a trajetória. Então o pai dele já era uma pessoa assim, que nasceu a mãe super protegendo o Jacó e o pai gostando do Esaú. E o Jacó preterido pelo pai, mas mimado pela mãe. Aí tinha uma briga pela primogenitura. O que é isso? O filho primogênito, ele tem mais direito na herança, ele que vai assumir o clã. Quando o pai já está ficando velho, a mãe arma com Jacó para enganar o pai e roubar a primogenitura. Ele engana o irmão dele, Esaú. Mas vocês sabem que o preço vem. Quando ele engana Esaú, Esaú fica irado e fala, vou te matar. Ele tem que fugir. Ele foge para passar em Padam Aram, lá ele conhece uma mulher que ele ama. Cara, só um PS aqui, Raquel. só um parênteses. Quando eu tava nesse momento da Bíblia, Uhum. eu lembro que eu fiquei muito revoltado. Porque eu tava lendo a Bíblia e aí eu vi, né, um momento onde Jacó, ele se aproveitou de um momento e aí ele pegou uma bênção. Exatamente. Só que ele sacaneou pra pegar a bênção. Uhum. E quando eu vi isso, eu falei que absurdo. Porque ele conseguiu sacanear, mas ainda assim ele pegou uma bênção. E eu falei, isso aqui é injusto. Aí eu fiquei muito bravo. Só que mais pra frente, isso daqui traz uma consequência pra ele, né? Então, Totalmente. tudo vai ter uma consequência. Tudo vai ter uma né? consequência. E isso que nos deixa injuriados e com razão, na verdade é uma pequena miniatura da nossa biografia. Nós estamos recebendo bênçãos das quais nós não tínhamos direito. Isso daí do que você fala é interessante, porque tem muito daquela cabeça das pessoas que fala assim, vai o espertinho, que ele, tipo, ele não pode ter aquilo, ele não pode fazer aquilo, e ele acha que tá tudo bem. É recompensador dele no momento e tudo mais. Só que a consequência no futuro é, tipo, sei lá, enganar pra conseguir uma promoção, e no futuro, tipo, descobrem que ele não é esse cara. Ele No provavelmente futuro vai vir em dobro. Exatamente. Mas vai doer nele, você vai ver a história Vai aí. o que doer, vai acontecer. doer. E ele vai sofrer. Quando ele chega lá que se apaixona por Raquel, e ele fica encantado por ela. Só que o tio dele, que era o pai de Raquel, engana o Jacó. Olha, a consequência tá aí. Ele enganou o pai, agora ele foi enganado pelo sogro. Como é que ele foi enganado? No dia do casamento, o casamento acontecia o seguinte. A noiva vinha
e você ficava dentro de uma barraca e tinha relação sexual ali às escuras. E a menina, como os ciganos fazem até hoje, tinha que mostrar o pano sujo de sangue dela e o pai guardava. Aí no dia todo feliz ali, quando ele bebeu bastante vinho, dormiu, quando ele acordou, não era a Raquel, era a irmã dela, a Lia. O pai o enganou. E por que o pai o enganou? Naquela época tinha um costume, que até hoje é prática do Oriente Médio, de pagar o dote para casar com a menina. Eu sei que falar hoje que um cara vai pagar para casar com a mulher pode parecer que está coisificando, isso causa arrepio aí em muitas mulheres modernas, mas eu já tive moças, aconteceu uma vez na verdade, do Oriente Médio, falou assim, mas lá no Brasil as meninas têm coragem de casar com um rapaz que não pagou por ela? É que na cabeça oriental, a noiva, a menina, é uma joia preciosa que você está tirando da casa do pai. Então se eu for uma grande joalheria aqui de São Paulo, e lá tem um anel de diamante caríssimo, eu só tenho duas maneiras de levá-lo. Ou roubando, o que não é uma boa coisa, assaltando o cara, ou então deixando o meu cartão de crédito ali. E estou falando de finanças, o que é a compra, se não a indenização que você está dando a alguém por tirar-lhe um grande bem? Essa é a minha definição de compra. Compra, mesmo que tenha o lucro, superávit e tudo mais, mas a compra, na verdade, é uma indenização. Você desproveu o livreiro dessa preciosidade da Bíblia de Lutero. Então você teve que deixar um valor lá para ele, tá certo? Então, quando você casa, você está tirando aquela joia. Então você vai, com o seu próprio sustento, levantar o dinheiro do dote, o quanto o pai pedir, e você está provando, letra A, que ama bastante a menina, que está disposto a pagar para casar com ela. Você não levou de graça. Letra B, você está provando que consegue sustentar uma família, se é trabalhador. Letra C, você está provando que você tem caráter e cumpre a sua palavra. Sem contar que, pelas leis da época, o filho da mulher é diferente da nossa cultura, que o neto é neto do... Vou por par de mãe, vou por par de pai. Lá não existe isso. No tempo da Bíblia, o neto era neto era o filho do meu filho. O filho da minha filha é neto do sogro. Entendeu a questão? Porque na cultura deles, quem vai dar descendência para mim é o meu filho. A minha filha vai dar descendência para o sogro dela. Então quem dá descendência para mim é o meu filho com a minha nora. A minha nora não vai dar descendência para o pai dela, vai dar descendência para mim. Vocês entenderam? Por isso que você está tirando mesmo. Aí o pai falou assim, quer trabalhar com ela? Tá bom. 7 anos. Quer casar com ela? 7 anos. Isso é uma doideira. Ele trabalhou 7 anos. E no dia do casamento, dorme e acorda com a outra. Na época, havia poligamia. O pai falou assim, olha, eu deixo você casar com a outra, mas mais 7 anos trabalhando. Então, mais 7 anos ali Aí trabalhando. não sei o que é mais revoltante. Porque aí nesse momento da história eu já não lembrava mais da sacanagem que ele tinha feito. Aí tava assim, pô, o cara fez 7 anos e sacaneou, agora tem que ficar mais 7. Aí você vê como que vai funcionar essa cabeça. 14 anos trampando? Não, calma, ali. E olha, e o que mais interessante é que Ele amava mesmo a mulher. eu fico com muita dó, amava mesmo. Eu fico até com muita dó, até na novela Gênesis agora, a gente trabalhou um pouquinho isso, porque a tendência da gente é sempre pegar a Raquel como sendo a mocinha. Porque Jacó diz a Bíblia que amava a Raquel, mas não amava a Lia. Então, se ele amava a Raquel, mas não amava a Lia, a nossa tendência sempre é colocá-la, assim, a Raquel como uma boazinha. Mas a Raquel também era tinhosa. E a Lia, coitada. Aqui eu posso até tirar uma lição, que a gente está falando da ancestralidade de José. A Lia não era mãe de José, mas estava na família. Olha a luta da Lia para mendigar o amor de Jacó. A Raquel não tinha filhos, a Lia tinha. E cada vez que ela dá à luz a um menino, olha o jogo psicológico que a Bíblia fala. E como é que a Lia também estava errada. Eu vou tirar um princípio disso aqui, se você me permite, Thiago. Eu estou lendo Gênesis capítulo 29, versículo 31 diz assim, quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, imagina a humilhação dela, concedeu-lhe filhos, Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho e lhe chamou de Ruben. Sabe o que significa Ruben em hebraico? Ru é exclamação. Ben é filho. Então, filho, Ruben. Menino. Entendeu? Menino, Ruben. Aí por isso chamou Ruben. E ela dizia, o Senhor viu a minha infelicidade,
agora o meu marido me amará. Porque deu alusão filho para ele. Ó, filho, Ah, tipo um herdeiro. um herdeiro. Aí ela engravidou pela segunda vez e deu à luz a outro filho. E disse, porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-lhe também este, e o chamou de Simeão, em hebraico, Shimeon. Shimeon significa justamente ouvir. E olha o que ela fala. O Senhor ouviu Shema, então o menino vai chamar Shimeon, tá bom? É como se fosse um ouvidinho. Vou ler só mais uns dois para não ficar muito grande. Aí, de novo, ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. E chamou esse filho de Levi. Levi, em hebraico, significa aquele que está amarrado a. Tanto é que a palavra para marido em hebraico é Levi. E em inglês, husband. Aquele que está amarrado a. Husband. Então, Levi significa que ele é amarrado. É o que falou assim, agora o meu marido vai se amarrar em mim. Vou chamar de amarradinho. Agora Deus ouviu minha expressão. O menino vai se chamar ouvido, Shimeon. Agora eu dei um filho para ele. Ó, filho. E assim por diante. E ela só ia sofrendo. E o Jacó sempre humilhando, humilhando. Até que a Raquel dá à luz a José. E o que o Jacó faz com os outros filhos de Lia? Despreza. Porque José era o filho da amada. E o José era o filho de Jacó com a moça que ele de fato Raquel, amava. Raquel, exatamente. Perfeito. Ele de fato amava. Aí, tem um detalhe que eu acabei não contando. Nesse meio tempo aí começou a competição das irmãs, cada uma colocando empregada para dormir com o marido para gerar filho. Então, Jacó isso? teve 4 mulheres, né? Se considerar as 2 empregadas ali, as concubinas, o camarada era um... Então, assim, ele teve 4 mulheres e José foi o filho, foi o penúltimo filho que ele teve. Ele teve 12 filhos, José. Não é? Desculpa, Jacó. Jacó. E aí, desses 12 filhos, os 2 últimos filhos foram os filhos que ele teve com a Raquel. Ah, entendi. Era Isso que eu ia a mulher que ele perguntar. amava. É. Tá. Que era José e Benjamim. O Benjamim era mais novo que José. O Benjamim nasceu Então é depois. muito importante para entender a história. Olha Então, só. esses 10 filhos de antes, ele Deixa eu falou, amarrar deixa aqui, pra ó. lá. Então, Deixa eu por- amarrar aqui, ó, só pra gente Tá. seguir, ó. Então você tinha Jacó. Beleza? Por que foi importante a gente falar muito dessa história? Primeiro porque tem algo que acontece depois, por causa da genealogia aqui, mas Jacó teve 12 filhos, desses 12 filhos com 4 mulheres, e os 2 últimos filhos foram José e Benjamim. Então Benjamim era o mais novo e José era o 11º, digamos assim. Lembrando que 4 mulheres não são 4 esposas. Ele só era casado com 2. É porque Só. havia nos códigos legais da época. Só. Havia nos códigos legais da época, a gente tem em Exnu, no Código de Hammurabi, os códigos mesopotâmios, sumerianos ali, que se, por exemplo, uma mulher não dá à luz a um filho para um homem, ele pode mandá-la embora. Ah, Mas para evitar ser mandada embora, ela tinha um recurso legal. Os códigos babilônicos têm isso. Ela podia pegar uma empregada para dormir com o marido e o filho seria dela. É quase uma barriga de aluguel, digamos assim, mais ou menos, né? Então, a Lia, a Raquel fez isso. Você vai dormir com a minha empregada. Sim. Eu quero direito. Aí ele dormiu, teve filho, aí a outra falou, então você vai dormir com a minha também. caraca. Aí imagina a pocilga que não era aquele lugar ali. Coitado dele. Ó, mas aí fez sentido essa história pra mim, porque agora eu entendi porque o José era o favorito. Porque ele foi o primeiro filho Da mulher, que ele amava. Que há 7 anos Então, atrás ele... Então, E vai- tecnicamente, era o único filho que ele queria. E vai fazer mais sentido no final da história, Uhum. que eu só entendi também hoje quando eu tava no avião revendo a história do porquê ele queria ver Benjamim. Cara, tipo assim, eu nunca tinha Era o entendido único porque irmão de o José fato era o deles, favorito. E agora Não, eu mas peraí. entendi porque ele era o favorito. Alguém que tem 10, 12 filhos, vai ter uns favoritos. Vai ter uns 2, 3 ali, que Ele são só os não mais vai legais. admitir. Ele só não vai admitir. Ele não vai admitir. Desculpa, vai ter Mas algum ele que vai falar, admite. puta, esse cara aí... Mas isso que é interessante, porque é tão interessante isso, porque nessa história ele admite e deixa claro quem é o favorito dele. Ah, Que é foda. José. E isso daqui dá início a todo Se enredo. você E tem o sabe o que favorito, significa não fala, José? né, velho? Yosef, em hebraico, significa o círculo que se fechou. ele falou assim, a fábrica fechou agora, eu consegui o círculo, meu favorito. exatamente, Yosef. O círculo que se fechou. Então agora Yosef. eu consegui. Ele conseguiu. Você entendeu? A minha anotação é que diz aquele que acrescenta. Aquele que acréscimo acrescenta, do exatamente, Senhor, o ciclo. né? O ciclo se fecha. Aham. É, E antes de entrar aqui, a gente tá falando de genealogia, eu tava com a minha avó há uns 3 finais de semana. E ela me falou uma coisa que eu tô checando pra ver se é verdade. Mas se for verdade, vai ser muito interessante isso. Ela falou que a mãe da avó dela, né, é judia. Então, em tese, eu tenho uma origem judia. Claro.
dos judeus poloneses. Qual que é né? o seu sobrenome? Não tá no meu sobrenome esse, tá? Eu sou Locus Nigro, mas são os dos Osva. Provavelmente. Dos Osva. Então eu tenho na minha família os dos Osva, que são judeus poloneses, né? Que legal. Então, só que até depois você precisa me ajudar. Ajudo, com certeza. Eu tenho meios da gente saber disso. Se você, Perfeito. eu vou te ajudar a ter Como essa. a gente fica sabendo disso? Agora eu quero saber Tem também. muitos, tem falou- bancos em Jerusalém, por exemplo, no Yad Vashem, tem bancos de dados de todas as famílias, porque muitas famílias judias faziam o seguinte: eu tenho ancestralidade judaica de cristão novo, judeu Askenazi, né, não, perdão, não Askenazi, não, Askenazi, daqui a pouco eu vou lembrar o outro. Sefaradita, que fugiram da Inquisição Espanhola, foram para Portugal, e de Portugal vieram para o Brasil. E muitos desses judeus chegavam no Brasil, por que o sobrenome não foi passando? Para evitar perseguições desde a Inquisição. Trocava o sobrenome. Trocava o sobrenome. E, por exemplo, o Rio Grande do Sul tinha uma galera enorme de judeus lá. E